Olá, bom dia, paz do Senhor. Vamos lá para a nossa próxima aula da nossa maratona aqui, né, de estudo sobre libertação, batalha espiritual, do nosso curso. E hoje a gente vai falar sobre armas espirituais. Você já ouviu falar sobre as armas espirituais de Efésios 6:10, né? Então hoje a gente vai destranchar um pouquinho essa palavra ali, né, um pouquinho de cada uma, para que você venha compreender e entender. Lembrando que se você ainda não assistiu a aula 1 sobre ataque espiritual, vai aí no outro vídeo, já curte, já assiste, já manda pro seu amigo, para aquela pessoa que precisa desse conhecimento, tá? Que o Senhor vai te abençoar grandes vezes mais, amém? E vamos lá para nossa segunda aula. As armas espirituais, elas são fundamentais para a nossa defesa na batalha espiritual. Então, neste capítulo aqui, dessa segunda aula, a gente vai, né, ver ali alguns detalhes essenciais dessa armadura, tá bom? Então, primeiro a gente vai falar sobre a espada do Espírito. A palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. Quando nós falamos de espada do Espírito, a gente está falando da palavra de Deus, porque ela é a espada. Sempre que você ouvir falar de espada do Espírito, estamos falando da palavra de Deus. Nós não devemos apenas se revestir das outras partes da armadura e não ter a espada. Um soldado, quando ele vai para a guerra, ele nunca vai faltando uma parte da armadura. Não tem como um soldado ir para a guerra, né, ali, só com o capacete, sem a espada. Ou só com a espada, sem a couraça. A armadura tem que estar completa. Tá bom, gente? Então, a palavra de Deus, ela é uma arma poderosa na batalha espiritual. Ela é comparada a uma espada afiada, capaz de cortar e discernir os pensamentos e intenções do coração, tá? Devemos estudar e meditar nas escrituras diariamente, gente, e ter ela gravada na tábua do nosso coração. Assim como diz em Salmos, né? Guardei a tua palavra na tábua do meu coração, né? Para não pecar contra ti. E lá nos Salmos também, que eu me esqueci, 100 e alguma coisa. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para meus caminhos. A palavra também vai trazer luz para os nossos caminhos, né? Então aqui nós devemos sempre dedicar tempo em estudar a palavra de Deus. Porque na guerra, na batalha espiritual, nós vamos exercer essa espada. Nós vamos ter que usar a espada. Eu até quero contar aqui um pouco do meu testemunho. Sempre que eu estou numa batalha espiritual, debaixo de uma nuvem de opressão, às vezes um ataque, eu sempre guerreio, não somente através da oração em línguas, mas também com a palavra. Na hora, quando eu não estou ali conseguindo orar muito, como eu costumo, né? Quando vem aquela... muitas vezes aqueles pensamentos, aquelas coisas que o inimigo ele vem para tentar atrapalhar a oração, além de eu orar em línguas, eu exerço a palavra. Ou seja, começo a declarar a palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, tu é minha força, tu é minha fortaleza. Senhor, eu tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, ainda que o meu corpo e minha mente enfraqueça, tu és a minha força, tu és tudo que eu preciso, Senhor Deus. Ainda que o meu exterior esteja a se desgastar, tu é Senhor, o meu interior está sendo renovado, Senhor, dia por dia, Senhor. Senhor, a minha mente está sendo renovada pela transformação, Pai, da Tua palavra, meu Deus. A minha mente é de Cristo, leva embora todo pensamento cativo. E assim eu vou declarando os versículos, tá? Assim que é guerrear com a palavra, orar a palavra de Deus. Então, quando a gente estuda, irmão, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela vai nos guiar. Ela vai nos fortalecer e nos ajudar a resistir aos ataques do inimigo. Então é necessário ter... Aqui quando a gente vai gravar é moto e cachorro. Mas não desconcentra não, fica aí. O poder, né? Peraí, deixa eu voltar, perdi. Eu me distraí com o barulho da moto. Vamos lá. Então, gente, a palavra de Deus ela vai nos guiar, nos fortalecer e nos ajudar a resistir aos ataques do inimigo, tá bom? Então, vamos lá. A outra parte da armadura, qual quase muitos não falam, é o poder da oração.
Em 1 Tessalonicenses 5,17 vai falar assim: orai sem cessar. Por que orai sem cessar? Quando fala de orar sem cessar, não está falando para você ficar o dia todo de joelho lá orando. Porque com certeza a gente tem o que fazer, a gente trabalha, uns estudam, tem que sair, fazer a obra, pregar, ministrar e por aí vai, né? Então não tem como você ficar o dia todo ali, né, de joelho. Mas quando a Bíblia fala orar sem cessar, você estar orando ali em pensamento, tá no ônibus, tá falando com o Senhor, tá lavando uma louça, tá falando com o Senhor, tá lá no trabalho, tá falando com o Senhor, tá andando na rua, tá falando com o Senhor. É isso que é orar sem cessar, gente, tá? Certo que nós temos que ter nosso tempo de qualidade com Deus, sim. Tirar um tempo para estar ali no seu secreto, de qualidade, orando, de joelho ou sentado, não sei. Mas um tempo ali no seu cantinho, tá? Mas orar sem cessar é assim. Você tá ali fazendo alguma coisa e orando, tá? Então, a oração, ela é uma arma vital na batalha espiritual. Por quê? Ela vai trazer comunicação constante com Deus. E ele vai nos trazer ali, através da palavra, da oração, direcionamento. Vamos ali cada dia mais estar tendo intimidade com o Senhor. Porque não tem como ter intimidade com o Senhor se não tiver oração, se não tiver tempo com Ele. Assim como você fala com alguém da sua família, que você está ali, né, conversa com outras pessoas, é necessário a gente ter esse tempo com o Senhor, conversar com Ele. E também ouvir, porque a oração não é só falar, mas é ouvir ao Senhor. Porque muitas vezes a pessoa vai pro secreto, ora e fala, aí terminou de falar, amém, Senhor. Isso é uma falta de reverência com o Senhor. Aí depois a pessoa fala assim, eu oro, não escuto, mas Deus não fala comigo. Mas por que tu não para de falar, criatura? Como é que tu vai querer que Deus fale contigo que tu não para ouvir? A oração não é assim. Eu já fui esse tipo de pessoa também. Aí chega lá e ora assim, eu pede, ora, pede perdão, ora por fulano, um monte de gente. E depois amém. Se levanta e pronto, vai fazer outras coisas. Não é assim, gente. Assim como você fala, você tem que também saber ouvir. Agora imagine isso. Você tá ali com sua colega ou com alguém da sua família e você começa a falar e a pessoa tá te ouvindo lá. Aí tu fala e pronto, terminou de falar, tá bom, tchau fulano. A pessoa vai ficar assim, nem falou, nem esperou a pessoa falar. Assim é com Deus, tá? Eu sei que às vezes tá corrido, às vezes você tá cansado, mas fique ali quietinho, sabe? Para você ouvir aquilo que o Senhor vai trazer a você, ao seu coração, tá? É isso que você vai aprender a ter intimidade com o Senhor. Depois de você orar, pedir, se arrepender, sei lá, conversar com o Senhor, fica ali quietinho. Faz que nem Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. Os meus ouvidos estão atentos para a tua voz, Pai. Eis-me aqui, eu reconheço a tua presença. Fala, Espírito Santo. E fica lá, você pode orar em língua, ou você pode ficar lá assim quietinho, e o Senhor vem falar com você, tá? Então, nós devemos orar em todo o tempo, em todas as circunstâncias, expressando a nossa necessidade, gratidão e intercedendo também pelos outros, tá? Porque a oração nos conecta ao poder divino e nos capacita a resistir aos ataques espirituais. Então, a armadura espiritual, vamos para a terceira parte. Vai falar assim, Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Ou seja, a armadura espiritual, ela vai ser composta por vários elementos essenciais. E é aqui que eu vou começar a destrinchar cada parte dessa armadura para você. A primeira parte vai ser cinturão da verdade. No Efésios 6:14 vai falar assim, estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O cinturão da verdade representa a integridade e a sinceridade em nossa vida. Devemos buscar a verdade em todas as áreas, alinhando nossos pensamentos, palavras e ações com os princípios divinos. Ou seja, ser cada dia mais moldado, transformado com a verdade do Senhor. Sabe aquela pessoa assim que vive mentindo? O diabo é o pai da mentira.
Cinturão da verdade é você falar a verdade, ter uma integridade nas suas ações, nas suas palavras, tá? Porque às vezes a pessoa serve ao Senhor, aí Senhor me reviste com as armaduras espirituais, capacete da salvação, coraça, tal, cinturão da verdade, mas ele usa isso não como uma verdade, ele usa isso praticamente como um mantra, como um amuleto, e não é assim que devemos usar a palavra de Deus. Por quê? Porque ele não vai cumprir essa palavra. Aquele que ouve e não coloca em prática é como um homem que se olha no espelho e logo se perde a sua imagem. Ou seja, a gente não devemos apenas ser ouvinte da palavra, leitores da palavra, mas praticantes. Não adianta você acordar de manhã, Senhor, me revista com a armadura espiritual, capacete da salvação, usar só como mesmo assim uma fala, como se não valesse de nada. É colocar em prática isso que você está declarando sobre você. Porque você declara o cinturão da verdade, mas passa o dia mentindo. Passa o dia mentindo. Isso não é o cinturão da verdade. Você não vai estar protegido. Sinto muito dizer. Você não vai estar protegido, porque você está declarando a palavra, mas você não está vivendo a palavra. Não é só declarar a palavra, é viver a palavra. Porque o diabo, ele conhece essa palavra melhor do que eu e você. Lembra que quando o Senhor estava lá no deserto, ele foi contra Jesus com a palavra. Ele é conhecedor da palavra. Ele só não pratica, mas ele é conhecedor. Então, quando ele vier para te atacar, ele vai usar a palavra muitas das vezes. E você tem que estar mais afiado que ele também. Só que o que traz diferença entre nós e ele é que nós somos o quê? Temos que ser o quê? Obedientes à palavra e praticantes da palavra. Não é só falar como um mantra, não é só repetir um versículo, é você viver o versículo. Sabe? Olha essa revelação que o Senhor está dando aqui. Não é só você repetir, é você viver, é você praticar. Porque o diabo, ele sabe aquele que pratica e aquele que não pratica. Ele vai olhar assim, esse daí tá afiado, tá botando em prática, então não vai ser muito fácil não. Mas aquele que ele vê que só tá ali, esse daí colocou o cinturão da verdade aí hoje de manhã, mas olha aí, ó. Tá mentindo pro marido, tá mentindo pro filho, tá mentindo pro patrão, e esse cinturão aí tá arrebentado. Esse cinturão não tá muito equipado, não. É forte, né, irmãos? Mas é verdade. Então, cinturão da verdade é você andar honestamente, falar a verdade em todas as situações. Porque primeiro que quando você mente, você abre uma porta para demônios da mentira influenciar a sua vida. Porque ele só quer uma brechinha. Tá? Então, é falar a verdade. Mas irmã Brenda, não tem como falar a verdade às vezes. Às vezes é uma situação tão difícil que não tem como falar a verdade. Se eu mentir, vai complicar pra mim. Ok. Mas você prefere que agradar os outros do que agradar a Deus? Você prefere pecar ao mentir do que honrar a Deus com a verdade? Tá? Vamos lá para o segundo tópico da armadura espiritual. Vamos falar sobre a couraça da justiça. Efésios 6,14. Revestivos da couraça da justiça. Então, a couraça da justiça, ela vai proteger o quê? O nosso coração, nossa consciência, contra os ataques do inimigo. Devemos buscar viver uma vida justa, obedecendo aos mandamentos de Deus e buscando a santidade em todas as áreas da nossa vida. A couraça da justiça, ela vai proteger o nosso coração, nosso emocional aqui, sabe? Porque lá na guerra física vai proteger os órgãos vitais do soldado, tá? A terceira parte é o sapato do evangelho da paz. Calçai-os, pois, com a preparação do evangelho da paz. Efésios 6,15, tá? Os sapatos do evangelho da paz, ele vai nos capacitar a levar a mensagem, esperança e reconciliação através de Jesus Cristo. Então, a gente devemos estar preparados
para compartilhar o amor de Deus e a paz que só Ele pode nos oferecer. Ou seja, o sapato do Evangelho é uma preparação, uma capacitação ali na hora de levar a mensagem ao Senhor. Através do evangelismo, uma pregação, uma live, tá? E vice-versa. O escudo da fé, tomando sobretudo o escudo da fé, com quais podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Efésios 6,16. Então, o escudo da fé vai nos proteger contra os ataques do inimigo. Sabe por quê? A fé em Deus e em suas promessas é essencial para resistir aos ataques espirituais. Voltando aqui, gente, para outra parte. Eu acabei apertando o botão errado. Saiu de lá, mas vamos lá. Continuando aqui, tá? Então, o escudo da fé vai nos proteger contra os ataques do inimigo, tá? Então, a fé em Deus e suas promessas é essencial para resistir aos ataques espirituais. Devemos confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desafiadoras, tá? E usar a nossa fé como escudo que nos protege. Então, é naquele momento de dificuldade, aquele momento que a nossa fé está um pouco abalada, aquelas circunstâncias meio difíceis, é que nós devemos exercer esse escudo da fé. A outra parte da armadura espiritual, gente, é o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Efésios 6,17. Então, o que o capacete da salvação ele vai trazer para nós, tá? Ele vai o quê? Simbolizar uma segurança em Cristo. E nós devemos lembrar constantemente que somos salvos pelo quê? Pela graça de Deus. E que nós temos uma identidade segura em Jesus. E isso vai proteger o quê? A nossa mente contra os ataques do inimigo. Lembrando-nos de quem somos em Cristo. Também vai nos lembrar da nossa identidade em Cristo. O cristão que não tem uma identidade firmada, ele vai ser um alvo fácil para o inimigo. É necessário ter uma identidade, ou seja, se você ainda não tem uma identidade firmada em Cristo, você vai ser um alvo fácil para o inimigo. Saiba quem você é no reino de Deus. Saiba para que o Senhor te chamou. Você é filho de Deus, sacerdote real, cordeiro da promessa, tá? Procura aí no Google versículos que vai falar sobre identidade, para que você venha estudar, para que você venha ter isso firmado na sua mente, tá bom? Então, o capacete da salvação ele vai proteger a nossa mente também contra as ciladas, contra os ataques, contra as setas, contra os dardos do inimigo, contra pensamentos, sabe? Tudo aquilo que ele vai colocar ali, muitas das vezes, lançar sobre a sua vida. Então, o capacete da salvação é para proteger a cabeça, a mente. Assim como um capacete serve aqui no físico para proteger a cabeça do soldado, no espiritual também é a mesma coisa, tá? Então, o outro tópico aqui do nosso estudo é, anota aí, vivendo de acordo com as armas espirituais. Por quê, Brenda? Porque a gente não basta apenas, como eu falei, conhecer, né, as armas espirituais. É necessário usá-las de forma efetiva. Devemos integrar essas armas em nossa vida diariamente, mantendo firme, né, se mantendo firme na palavra de Deus, orando e tendo fé e obediência ao Senhor, tá? Além disso, também é importante lembrar que as armas espirituais, elas são poderosas quando utilizadas com sabedoria e em sincronia com o Espírito Santo. Devemos estar sensíveis à direção do Espírito Santo, permitindo que ele nos guie na batalha espiritual e nos revele como usar efetivamente as armas que Deus nos deu. Ou seja, como eu falei, não adianta só colocar como um ritual, como um mantra, sabe? Eu vou colocar aqui porque eu escutei uma menina aí colocando, eu vou fazer isso. Não é só colocar, tá, gente? É você viver, tá? Praticar, viver aquilo que você está declarando. Não é só usar como se fosse um ritual, porque não, é a palavra de Deus.
que é muito eficaz, que tem muito poder, tá? Então coloque diariamente essas armaduras espirituais. Glória a Deus. Então a nossa aula de hoje ela é bem curtinha. Eu te espero aqui para nossa próxima aula, tá? Que a gente vai falar na próxima aula. Conforme a gente vai caminhando aqui, a gente vai se aprofundando nos conteúdos mais profundos. A nossa próxima aula vai ser sobre conhecendo o inimigo. Então, na próxima aula eu vou falar com vocês sobre os demônios, sobre o inimigo, tá? Na nossa aula 3 desse mini curso. E que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor.